nós falamos aqui da primeira IUB Cup, falamos do estádio Onofre Ferreira de Cubas, onde ocorre hoje as semifinais da categoria Sub-15. Primeiro jogo, vitória do Real, né, o Charles acompanhou aqui a vitória do Real Clube, faz uma excelente campanha, né, o time, nós já acompanhamos alguns jogos aqui, time que disputou o Campeonato Goiano da primeira divisão, né? Está preparado aí para a Copa Goiás, tanto o Sub-13 como o Sub-15. E hoje, nessa manhã, o Sub-15 carimbou a sua passagem para a final. Venceu o Reizinho lá de Acreúna. E nós, pegando informação aqui, um time reforçado por jogadores do Independente lá de Rio Verde. E o Real Clube venceu por 2-1. O Tigrinho fez um dos gols e outro foi o Vitinho, né? Confere aí, Charles, e vitória por 2-1 na semifinal. E o Real Clube está na final que deve ocorrer amanhã, né? De manhã, aqui no estádio Onofre Ferreira de Cubas. Sub-13, o Real também carimbou a final, só que ocorreu lá no Centro Esportivo da Vila Vitória e a vitória foi do Real Clube por 6-0. Também derrotou o Reizinho. Nesse momento, aguarda-se aqui, né, a organização do campeonato, aguarda a equipe do Bom Jesus, e assim como ontem, né, quando jogou contra a equipe do Real, há um atraso, o pessoal reclama aqui do T27, porque está em campo e não chegou ainda a equipe do Bom Jesus. O jogo deveria acontecer às 10h40, são 11h20. A torcida também reclama ali da presença, mas o importante é a competição, né? Então, escolinhas de sub-7 a sub-12, os jogos ocorrem lá no centro esportivo, no centro da escolinha Rei Pelé. Lá é 7 society, né? São só 7, os campos foram divididos, várias equipes, como a gente estava dizendo, né? Assim como no sub-13, sub-15 aqui, tem 7 equipes, né? E destaca os 4 que chegaram nessa semifinal. Real Clube venceu o Reizinho no sub-15 por 2-1 e venceu no sub-13 por 6-0. Então, chegou às finais. O Real Clube sub-15 aguarda aqui o vencedor, né? O pessoal está dizendo que vai ter jogo, embora há reclamações muito aqui da equipe do T27 de Tumbiara, que o jogo, né, houve esse atraso, mas os árbitros nem entraram em campo, é eles que têm a autoridade máxima para poder decretar aí um possível WO, né, mas semifinal nós não acreditamos que vai acontecer. Então, mais uma bem-sucedido, um torneio, né, envolvendo aí escolinhas de futebol e também a base sub-13 e sub-15. Aqui nesses torneios de campo oficial, e até eu vou falar, é interessante, a gente tem observado, né, como teve essa polêmica lá nos Estados Unidos sobre o tamanho de campo de futebol, a gente observou aqui que o campo teve modificações, né, de um lado, na largura diminuiu 2 metros e no outro diminuiu 1 metro, então é porque estava com 70 de um lado, 69 de outro, o tamanho que a FIFA aí aceita, e no Brasil, né, a CBF também está patrocinando, 105 por 68. Então, de um lado, tem 68 na largura, mas o comprimento só deu 99,48. Então, não está no tamanho oficial, né? Ou é 100 por 64, como a FIFA aceita lá na Copa América, né? Um pouco reduzido. Isso influencia muito, né? Aí, 10 centímetros, às vezes, 10 metros que tira no comprimento, vezes 68, dá quase 700 metros quadrados, então isso influencia nas posições dos jogadores, né? Quem vai jogar em um campo oficial 105 por 68, vai para outro campo 99 por 68, tem menos espaço, né? Ou é 100 por 64, ou é 105 por 68. Esses são os detalhes, né, dos campos de futebol que a gente sempre acompanha e está ligado nessas características. E é importante para a base já ir acostumando, porque o Real Clube, por exemplo, disputa o Campeonato Goiano, joga lá nos centros do Vila Nova, do Goiás, do Atlético, 105 por 68. E joga aqui em campos menores, é claro que vai sentir, né? São detalhes. Mas, importante, nós estamos aqui cobrindo, a gente acompanhou o Real Clube que jogou nessa primeira fase, também na semifinal, né? Ele avançou em primeiro lugar na primeira fase, era uma chave de 3, onde estava o Real Clube,
e outra chave de 4, onde está o seu adversário, que ele venceu hoje aqui por 2-1, no caso que foi o Reizinho, né? Enfrentou ainda Bom Jesus, Cachoeira Dourada. Então, em um grupo classificou os 2 primeiros, esses foi o Real Clube em primeiro, o Bom Jesus em segundo. O Bom Jesus, que classificou em segundo, deveria estar em campo aqui para enfrentar a Escolinha T27, que no outro grupo ficou em primeiro. E o Bom Jesus, que ficou em segundo lugar na chave do Real. Então, no grupo do Real Clube, classificou o Real Clube com 10 pontos. Em segundo, o Bom Jesus com 6. O Real Clube enfrentou o segundo colocado, que foi o Reizinho, no outro grupo, e ganhou de 2-1. E aqui o T27, que classificou em primeiro no seu grupo, enfrenta o segundo do grupo do Real, que é o Bom Jesus. Se for ter jogo, né, a gente continua acompanhando. Sub-13, então, e Sub-15, nós teremos a final aqui no Estádio Onofre Ferreira de Cubas amanhã. Por enquanto, ainda não tem jogo aqui, não chegou o Bom Jesus e os árbitros ali aguardam, né? O Ziel, a Keila ainda aguarda o Bom Jesus e, por outro lado, aqui a Escolinha T27 também aguarda seu adversário. Como já são 11h22, ainda não tem confirmação se vai ter jogo ou não, e a gente vai ficar por conta aqui do árbitro, né? Inclusive o presidente da Associação dos Árbitros aqui de Itumbiara, o Oziel Amorim. A gente fica por aqui e amanhã acompanha ao vivo a final, né, do Sub-15, Real Clube já classificado, está aí disputando essa Copa em preparação à Copa Goiás e vai enfrentar ou o T27 aqui que aguarda o Bom Jesus, ou o Bom Jesus se chegar aqui no campo para poder jogar com o T27. Um abraço a todos e a competição continua lá no CT Rei Pelé com as escolinhas. Hoje é semifinais, assim como aconteceu Sub-13 lá na Vila Vitória e Sub-15 acontece aqui. E amanhã, né, domingo de manhã, as finais e as premiações lá no centro ou na escolinha Rei Pelé, lá nas imediações do bairro Paranaíba. Um abraço a todos, bom sábado, e a gente vai acompanhando o futebol por aqui.